Somos mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação, ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade e na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra Ubra! Summit TV, canal 6, ao vivo aqui de Torres, diretamente dos estúdios da Ubra, a melhor universidade do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Mais uma vez aqui, estamos com debate, assuntos, política, economia, esportes, e hoje trazendo então a pessoa conhecida, o bombeiro França, nosso conhecido no município de Torres, do Rio Grande do Sul, todos já o conhecem pelas suas atividades na Corporação de Bombeiros, e hoje está trazendo uma notícia muito importante para nós, né, França? Que é um convite que o nosso bombeiro França do município de Torres recebeu. Fale, seu França, qual é a novidade para o município de Torres, o que está trazendo esse belo convite que eu fiquei sabendo de um congresso internacional, né, vai ser realizado com vários órgãos de segurança, e você foi convidado, então? Isso, Everton, boa tarde. Importante salientar, né, que esse congresso internacional que tem a temática de prevenção a afogamentos e desastres, ele acontece de cada 2 anos, né, num local diferente no mundo, né. Esse ano, né, por incrível que pareça, será no Egito, onde a gente teve aí 3 trabalhos aprovados para tratar esse tema tão importante, que é a prevenção a afogamentos e o atendimento às enchentes e desastres naturais que estão acontecendo tão corriqueiramente, né? Não somente no Brasil, mas em nível mundial, né, Everton? Então, é um prazer gigantesco, né, estar representando o Brasil, o Rio Grande do Sul e a nossa cidade, né? Eu que desde 2015 já venho participando de vários congressos internacionais, né? Temos aí já apresentações no Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, né, em 2023, e agora neste ano de 2025 a gente vai representar a cidade de Torres no Congresso Internacional no Egito, né, que vai tratar essa temática principalmente de desastres naturais, né, Everton? É importante colocar para o pessoal que está ouvindo e vendo a TV, que consiga compreender que essas enchentes e esses desastres naturais que aconteceram, que assolaram o Rio Grande do Sul, eles são de uma magnitude gigantesca, e a instituição Corpo de Bombeiros Militar, ela não conseguiu dar o atendimento necessário e adequado, né? Por que não conseguiu? Porque foi um evento de grande magnitude, né? Tanto é que a gente teve que ter muito apoio de muitas instituições, né? Eu costumo dizer, não somente as estaduais, né? Polícia Civil, Brigada Militar, né? Os órgãos do Exército, Marinha, Aeronáutica, mas assim a ajuda de todos os corpos de bombeiros militares do Brasil e outras entidades internacionais para fazer o salvamento das pessoas, para fazer a recuperação do nosso estado, né? Todo mundo sabe, aí ano passado a gente teve aí mais, né, de 80% do estado, né, assolado por aquelas enchentes e aquele desastre natural que realmente prejudicou muito o nosso estado. A gente vê a dificuldade, a gente acompanhou toda essa matéria das enchentes, e incrível que pareça, esses gestores já começaram a ser avisados bem antes, mas a gente não consegue entender, França. Corporação de Bombeiros é uma corporação, nós temos aí o Rio de Janeiro como a melhor corporação do mundo, foi escolhida, os bombeiros do Rio Grande do Sul, excelente trabalho, principalmente também os de Torres. A gente não consegue entender esses gestores, que eles têm uma corporação eficiente, que trabalha para a população, e a gente vê acontecer fatos como as enchentes, essas previsões que foram dadas para eles, e eles, em vez de acionar a corporação de bombeiros, o bombeiro é aquele que, eu vou dizer para vocês, eu acho que é o mais essencial que tem no nosso país, é a corporação de bombeiros, que é eles que estão lá no fogo, é eles que estão descendo pelo sexto mar com ondas gigantes, eles que estão salvando o pessoal. E a gente vê, França, que acontecem os desastres, são avisados, e aí depois ocorre aquele desespero, aquela correria, baixa aquelas ordens lá de cima, a corporação, ela fica, na minha opinião, fica presa, e quando precisa da corporação,
é uma correria. A nossa sorte, França, é que a população também ajudou muito, a corporação de bombeiros. E a gente viu que no momento que o bombeiro teve que entrar e teve que solucionar o problema, ele solucionou, né? E a gente sabe que vai ter várias previsões de enchentes ainda, né? E como é que está se preparando a corporação aqui no Rio Grande do Sul referente a esse assunto aí? Uma das coisas que tu colocou, né, Everton, que é importante a gente salientar para as pessoas que assistem, é que a magnitude do evento, ela trouxe para a instituição um outro olhar, né, um olhar diferenciado para a instituição. Em que sentido? Né, a instituição teve que olhar para dentro de si e ver quais equipamentos eram necessários comprar, né, para dar o atendimento aos próximos desastres, porque é natural que aconteça. Né, daqui 10, 20, 50 anos vai acontecer algo parecido, né, e era muito pontual, e tu colocou muito bem aqui, a gente comparar a instituição Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro tem 10 aeronaves, né, enquanto o Rio Grande do Sul tem só um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Então, se viu essa necessidade que logo após a enchente, que o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul tem, assim, um grande incremento, né, não só de aeronaves, mas de embarcações, né, isso foi colocado, isso foi muito pontuado durante os desastres, né, vocês todos lembram, né, faltou moto aquática, né, os famosos jet ski, faltou embarcação, faltou bote, enfim, faltou muito material de salvamento aquático. Né? Por quê? Porque o bombeiro não faz só o combate a incêndio, né? Eu falava muito isso para alguns entes políticos e entes governamentais, que o bombeiro ele é aquele recurso humano que ele acaba estando em todas as frentes, né? No combate ao incêndio, no salvamento a um animal, e naquele caso, em loco, era um salvamento de pessoas em enchente, que eu precisaria ter muito recurso material, né, embarcação, moto aquática, e quando eu falo em embarcação não era só bote, a gente deveria ter até embarcações mais robustas para fazer um salvamento de mais qualidade, de maior número de pessoas, e a gente não tem. Eu costumo dizer, né, e isso é interessante que a instituição fez, e o que a gente pontua muito, o Corpo de Bombeiros hoje não tem uma embarcação de grande porte, né, ou seja, um pequeno um navio que seja, para pegar 100, 200 pessoas, né, como foi feito, foi necessário fazer, né, contar com a co-irmã, a Marinha do Brasil, para fazer esse salvamento. Né? Então, depois do desastre, a instituição olhou para dentro dela e viu que o recurso material é sim prioridade nesse primeiro momento. É claro, né, que também temos que olhar o outro lado, não existe recurso material sem recurso humano. Né? Hoje o recurso humano do Corpo de Bombeiros está defasado também, nós temos aí um clarão de mais ou menos 500 militares, né? Ou seja, faltam 500 bombeiros ainda hoje dentro da instituição, e isso lá na ponta ele é sentido, né, Everton? Né? Ainda mais numa questão de desastre, quando a gente enfrentou ali, a gente viu municípios que não tinham nenhum bombeiro atendendo aquelas pessoas, onde que quem salvou aquelas pessoas foram a comunidade mesmo, né? E alguns municípios com bastante bombeiro, né? Então a gente viu essa necessidade de uma expansão maior da instituição, né? Que a instituição se faça mais presente em nível de estado, né? E com muito mais recurso humano. A gente notou ali também que os bombeiros voluntários foi um grande apoio para a corporação militar, inclusive teve um debate, Caxias do Sul tem uma corporação voluntários, não sei se o França chega a se lembrar, que ela é melhor equipada que a corporação de bombeiros de Caxias do Sul, e não pôde atuar porque questões burocráticas não liberaram a atuação deles. Então são coisas que a gente vê ainda que existe, né, nesse nosso Rio Grande do Sul e Brasil, né, que a população fica à mercê de algumas autoridades para poder a corporação de bombeiros poder atuar. E a relação a Torres, a questão assim de afogamentos, como é que foi esse verão? Tu consegue dizer para nós como é que foi a situação, como é que está aqui em Torres? Porque a gente viu ali algumas reportagens, Praia da Guarita, afogamento, Praia dos Moles. Isso, vamos lá. É bem complicado. Uma porque o pessoal também não respeita. O salva-vidas está ali toda hora apitando, gritando, e eles estão indo. E um fato principal que chama a atenção, França, é a mudança de maré. Como Isso. O mar mudou agora esse verão, e está mudando, a gente está vendo a distância dele muito recuado. E a gente vê pais aqui na beira da praia, e as crianças lá no fundo do mar, aonde eles estão hoje,
a água estaria cobrindo nós que somos mais altos, né? Isso. É uma preocupação frequente, né? Isso, vamos tratar esses dois assuntos que tu traz agora aqui, né, Everton? Um deles, a questão dos bombeiros voluntários, né? Hoje, para vocês terem uma noção, dos quase 500 municípios que a gente tem em nível de estado, o Corpo de Bombeiros Militares está em 100 municípios, né? 103, se eu não me engano. Tá? E o restante, né, dos municípios menores, há a possibilidade de um município contar com um bombeiro voluntário. Né? É claro que o órgão de Estado, a instituição, o Corpo de Bombeiros Militar, ela tem que fiscalizar esses bombeiros voluntários. Né? E eu falo, e é fiscalizado de uma maneira legal. Né? É ver se o bombeiro voluntário do município... Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos um bombeiro voluntário aqui em Arroio do Sal. Né? O bombeiro de Torres fiscaliza o bombeiro de Arroio do Sal para ver se eles estão com efetivo mínimo, para ver qual é o atendimento que eles estão dando para a comunidade de Arroio do Sal, as suas viaturas. E por muitas vezes, alguns municípios têm entidades de bombeiros voluntários que não passaram por esse crivo do Estado. É claro, que nem tu bem falaste aqui, é uma questão burocrática, mas também é uma questão fácil de ser resolvida, né, Everton? Então, eu vejo que no caso do atendimento à enchente ali, muitos bombeiros voluntários não puderam dar esse primeiro atendimento por causa de uma questão burocrática. Na minha visão, não deveriam, né? Deveriam atuar, até porque a gente estava numa situação que era muito emergente, né? Não deveria ter sido, né, vamos dizer assim, boicotados, trancados, né, para não atuarem, né? Mas também sabemos, né, que muitos desses foram avisados que deveriam passar pelo crivo do Estado. Eu costumo dizer muito, o Corpo de Bombeiros Militar, ele é amigo do Corpo de Bombeiros Voluntário. O Corpo de Bombeiros Voluntário tem que entender que a tutela, né, ou seja, o órgão que fiscaliza ele é o Estado. Porque, ora, se nós não tivermos essa tutela, se não tivermos essa fiscalização sobre um ente que vai fazer um trabalho de auxílio ao Estado, aí a gente perde também aquela questão da fiscalização do Estado, né? E eu gosto de jogar muito aquela premissa. Quem vai fiscalizar que o bombeiro de Arroio do Sal vai estar aberto à noite? Tem que ter alguém fiscalizando. Né? Tem que ter alguém, tem que ter um órgão fiscal, assim, e assim não é só no bombeiro, assim é no sistema de saúde, tem que ter alguma entidade estatal que fiscaliza um outro órgão que faz, às vezes, do órgão estatal. Então, é isso que as pessoas têm que compreender. Né? O bombeiro militar, ele não é contra o voluntário, muito, muito pelo contrário. Ele quer que o voluntário se credencie perante as leis do Estado e que sirvam, né, e façam um trabalho de qualidade e eficiência, assim como outros bombeiros voluntários. A gente tem vários aí que a gente pode citar aqui próximo da região, mas então isso, essa questão do bombeiro voluntário, para ficar bem clara. Né? Questão de salvamento nas praias de Torres, né? Torres, novamente, né, esse ano, ela bate o recorde de número de salvamentos, e eu costumo dizer, não é um recorde que a gente gosta de estar levando esse troféu, né, porque realmente é uma das praias que tem muito turista e acaba sendo a praia que dá mais salvamento. Né, e a praia que dá mais salvamento é a praia da Guarita, por incrível que pareça, né? A praia menor da cidade, né? A praia com uma beleza incrível. E por que dá o salvamento lá, né, Everton? A gente sempre costuma dizer, né? A questão da praia da Guarita, principalmente pela sua característica de rocha, né? Uma praia circundada por rocha, ela acaba tendo muitas correntes de retorno, o famoso repuxo. Né? E por vezes as pessoas que ali estão se banhando acabam não se preocupando com isso, né? Acreditam que estar próximo às pedras, onde tem pouca onda, né? E se a gente for na Praia da Guarita, a gente vai observar isso, né? Geralmente aquele cantinho de pedra é onde tem menos onda, é ali onde está o maior perigo, né? É onde está a corrente de retorno e o repuxo. Então, Torres, se eu não me engano, bateu aí um número bem alto de salvamentos. A Praia da Guarita foi a recordista, com acho que um pouco mais de 40 salvamentos. Né? Os guris, eu falo os guris, né? Os nossos bombeiros militares que ali atuaram esse ano fizeram um ano muito bom, eficiente. A gente não teve, né, nenhum óbito, né, em área balizada de banho. Né? O único óbito que tivemos em Torres foi na prainha. Né, e foi numa área que estava balizada para que as pessoas não adentrassem ao mar. Né, e em Torres, em todo o litoral, acontece isso, né, acontece o balizamento de áreas impróprias para banho.
né? E na prainha, principalmente quem é daqui de Torres sabe que é uma praia que tem muita formação rochosa e o guarda-vidas bota uma bandeira ali dizendo, olha, aqui é perigoso entrar, né? Devido a ser uma praia com muita rocha embaixo e automaticamente onde tem aquela formação rochosa é onde também vai ter uma corrente de retorno, um repuxo maior, né? Então as pessoas acabam entrando ali, acham que aquela bandeira está ali simplesmente por estar, né? E não é, né, pessoal? A gente fala, o balizamento, né, das áreas impróprias para banho, elas são feitas assim como é hoje a marcação do trânsito, né? Se eu tenho lá uma placa de pare, é para respeitar a placa de pare, né? E na praia, infelizmente, ainda é comum as pessoas não respeitarem, ocasionando esses óbitos ainda na faixa de areia e um número bem alto de salvamentos também nessas áreas impróprias para banho. A gente nota também, falando em guaritas ali, aqui não notei, esse ano eu não percebi muito em Torres, mas em outras praias aqui na região de Santa Catarina, a distância é muito grande entre uma guarita e outra. E principal, umas guaritas, às vezes sem os equipamentos necessários, sem, por exemplo, a acomodação para o salva-vida que está ali, porque imagina, ele deve, se não me engano, faz uma carga, não sei se é 12 ou é 8, como é que está a carga horária agora, por dia. Aí você está numa guarita com um sol, com a sensação de 60 graus, né? Uma guarita às vezes de madeira, às vezes de lata que eles colocam ali, às vezes em precárias condições, caindo aos pedaços, né? E o salva-vida está ali cumprindo a sua função, colocando a sua vida em risco para tentar salvar as pessoas que estão ali aproveitando o verão torrense, né? Como demais do litoral norte gaúcho. Por que essa distância, às vezes, que a gente encontra tão grande de uma guarita e outra? E por que essa deficiência de, não vou dizer assim, uma comodidade para o salva-vida? Ele está ali cuidando de vidas, ele não está ali para ficar olhando para o mar, ele está ali cuidando e a distância é muito grande, né? Por que não colocar mais um conforto para esse pessoal que está nessas guaritas, para eles se sentirem melhor ali e ter condições melhores de desenvolver o seu trabalho, França? Tá, vamos lá, 2 assuntos bem importantes também. É interessante tocar que a metragem hoje adequada e por lei estabelecida é que dentro do posto de salvamento, o guarda-vidas, o bombeiro militar que esteja ali, ele consiga fazer a segurança das pessoas 150 metros para um lado e 150 para o outro, ou seja, 300 metros é a segurança, né, exigida hoje que o bombeiro tenha essa visão e dê a segurança para as pessoas ali. É claro, muitas das praias do Rio Grande do Sul não atendem isso. Por quê? Aqui em Torres é uma coisa, eu tenho ali na Praia Grande uma guarita do lado da outra, né? Inclusive em menos distância do que 300 metros. Mas eu já vou indo para Arroio do Sal, Pinhal, Quintão e encontro distâncias entre guarita de 2 a 3 quilômetros. Né? Então é uniforme, né? Na verdade não é uniforme a nossa metragem, as distâncias das guaritas no Rio Grande do Sul, mas para isso, né, o CBMRS já há alguns anos tem empregado o quê? Bandeiras também que falam que a metragem é de 150 para cada lado, são bandeiras vermelha e amarela, né, que a gente acaba colocando banho seguro entre essas bandeiras, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas das praias, né, fora daqui, por exemplo, da região de Torres, que a distância entre uma guarita e outra é muito longe, né? Então também a gente fica aqui o conselho que o banhista que for visitar, né, no próximo verão se adeque também à questão de tomar banho próximo das guaritas e principalmente nessa área balizada com a bandeira vermelha e amarela. Questão de estrutura de guarita. Vamos falar sobre a guarita, agora nós vamos aos comerciais. Perfeito. No segundo bloco nós vamos falar sobre as guaritas e vamos voltar sobre esse congresso que o França vai participar. Perfeito. Vem pra Ubra. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Vem pra Ubra. Voltamos então ao segundo bloco com o bombeiro França aí, destaque dos bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito conhecida no litoral norte gaúcho e em todo o nosso Rio Grande do Sul aí, quem não conhece o bombeiro França. França, casinhas, as digas, as vulgas casinhas, aquela polêmica, estão botando em cima da hora, os prefeitos botam nas praias, é uma correria, aí vem aquela casa toda quebrada, tem que remendar. O que dá para melhorar essa situação? O que tu acha, você como bombeiro que trabalhou nessas situações, aí conhece muito bem,
que dá para ser melhorado nessa questão? Everton, é importante deixar bem claro que a responsabilidade das guaritas de salva-vida, né, dos postos de guarda-vidas, é de responsabilidade municipal. Tá? O Estado ele entra com efetivo e o município é competente para fazer estrutura. Veja bem, Everton, se eu sou um prefeito de uma cidade, ou tu é o prefeito de uma cidade, o que tu vai querer para a tua horta? Uma guarita de guarda-vidas bonita, né, bem estruturada, né, dando assim uma segurança maior tanto para o banhista, para o turista que está vindo para a cidade dele e automaticamente para o guarda-vidas, ou deixar alguns banhistas e guarda-vidas à mercê como a gente encontra. É notório que muitas prefeituras têm dado esse valor, né, o valor necessário para ter um posto de salvamento adequado, né, mas muitas outras estão, né, dando a mínima, né, não somente para o profissional que está ali, né, fazendo a segurança aquática, mas também para os turistas que estão visitando, né, Everton? Eu pego o exemplo pontual da cidade de Torres esse ano. Né? Torres era próximo do Natal, vinha acho que 22, 23 de dezembro, e Torres não tinha 6 postos de guarda-vidas. Né? Então isso demonstrou o quê? Uma tamanha, né, um tamanho flagrante, né, da administração municipal de respeito, né, ao turista que veio aqui. Né? Pô, por que eu não tinha um posto de salvamento na Praia Grande? E a Praia Grande, no Natal, já estava cheia de banhista. Lotado. Né? E aí, assim, mas vamos dar uma barraca, vamos dar um guarda-sol para o guarda-vidas? Não, pessoal, o guarda-vidas que está ali na praia, fazendo a segurança do banhista, do turista, ele precisa estar numa plataforma que ele consiga ver o banhista chegar num ponto de risco. Ele não pode estar na mesma linha do banhista. Por quê? Porque ele não consegue identificar onde o banhista está. Né? Então, por muitas vezes eu rebatia isso na administração municipal, não só daqui de Torres, Arroio do Sal, Imbé, né? Foram as 3 principais praias que esse ano deixaram muito a desejar quanto à estrutura de guaritas. E isso tem que ficar bem claro. Guarita de guarda-vidas é de responsabilidade municipal. França deveria voltar para o Estado? Deveria, né? Na minha visão, na minha concepção, mas o Estado, por enquanto, né, não quis. Então, hoje, né, é de responsabilidade municipal e que, né, todos os municípios, que todos os gestores municipais deem, né, o valor, né, o devido valor necessário, não somente, né, para dar a segurança para o guarda-vidas, mas também para os banhistas que estão ali chegando. Né? Então, a gente espera que no próximo ano, Everton, né, não se encontre, né, da maneira que a gente encontrou. Né? Aí muitos postos de guarda-vidas deteriorados e muitos sem estarem acionados, né? Que eu acho que é pior ainda. Né? Uma coisa é tu ainda ter uma estrutura mínima que seja necessária, mas que nem em Torres aí, a gente chegou no Natal sem ter, né, o posto de guarda-vidas na Praia Grande, na Guarita. Olha, foi lastimável para uma cidade turística como a nossa. A gente vê que não é só esse ano, há vários anos a gente acontece esses problemas, e até seria interessante o governador do estado responsável, de repente, fazer uma reutilização desses bombeiros civis que atuam também, porque eles têm equipamento que o estado, melhor até que o estado às vezes, poderia incorporar junto, fazer um curso, alguma coisa, e adaptar esses bombeiros, né? Mas é o estado que comanda aí, vamos aguardar o que vai acontecer para o próximo ano. Vamos falar do Congresso, então. São vários países nesse Congresso, França, que vão estar ali trabalhando objetivamente a busca de novas tecnologias para a corporação de bombeiros. Tem a questão, acho, também da segurança da mulher. Eu vi, tem um Congresso que vai ter agora no Maranhão também, né? Isso. Brasileiro aqui com esse encontro. O que mais vai ser debatido nesse Congresso e qual é o ponto-chave dessa reunião de cada elemento presente da corporação dos bombeiros? É importante salientar que esse congresso, as maiores referências em afogamento estarão lá, né? Não somente bombeiros, mas médicos, né? Todo um corpo técnico que debate o assunto, né? E é tão importante a presença do Estado lá, claro, para levar a nossa experiência da enchente, do atendimento, mas principalmente também para ver como as outras instituições em níveis internacionais atuam ao combate,
né, à diminuição do afogamento, ao desastre, e principalmente na questão do afogamento, eu puxo esse gancho, né, Everton? O Congresso Internacional do Egito, ele tem como temática principal a diminuição do afogamento, né? E por vezes é um dado muito importante a gente colocar, morrem hoje no Brasil 18 pessoas afogadas por dia, né? Então isso é um dado muito alto, e isso é o cerne, né, do Congresso Internacional. Como que a gente vai conseguir diminuir esse número, né, mitigar esse número a chegar a quase zero, né? E o Rio Grande do Sul sempre está, novamente, né, eu falo, é difícil a gente tá falando desse número tão ruim, mas o Rio Grande do Sul está sempre com um número elevado de mortes por afogamento durante o verão. Não na área marítima, mas em água doce. Olha que incrível, né, Everton? Porque na água doce eu não tenho a cobertura do guarda-vidas, eu não tenho o Estado oferecendo a segurança para o banhista. E tu sabe, né, assim como o telespectador sabe, que por muitas vezes as pessoas, né, não vêm para a praia, mas acabam se banhando num lago, num açude, numa cachoeira, e é ali onde acontece a maioria dos afogamentos, né? O número de afogamentos no Rio Grande do Sul é muito alto todo o verão, né? A gente começa a ter aí uma baixa agora, né, devido ao frio, né, ali abril, né, e em outubro, novembro e dezembro os índices já começam a aumentar, e é isso que a gente vai debater no Egito, né? Como, né, o Brasil, né, especificamente o Rio Grande do Sul, vai conseguir diminuir, né, esse número de afogamentos, né, de pessoas mortas por afogamento, né? A gente tem vários países que estarão lá no Egito mostrando, né, como conseguiram reduzir, né? E eu trago aqui alguns exemplos que a gente sempre debate. A África do Sul, a Austrália, são países que eles fazem o quê? Eles não dão, o Estado não bota o guarda-vidas lá. O que acontece? Esses países trabalham muito a questão de prevenção na comunidade, ou seja, cada praia, cada açude, cada lâmina d'água tem ali uma boia, né, com uma corda, que o Everton, o João, que teve a sua instrução ou a educação daqui a pouco na escola, ou daqui a pouco através de um curso, ele consegue fazer o salvamento daquela pessoa. Então, olha só, né, totalmente uma questão muito mais prevencionista de educação, a educação levada para a comunidade mesmo, e isso salva vidas, né? Só que aqui no Brasil a gente não conseguiu ainda aplicar de maneira eficiente. A gente vê que, além do bombeiro salvar a vida, ele arrisca a vida dele. E eu, inclusive, participei de uma época em 1989, 89, 88, nós perdemos um colega que estava na guarnição ali de salva-vidas, foi salvar a filha. Isso. Era o sargento Vanderlei na época, acabou morrendo. Então a gente vê toda a importância que tem o bombeiro no litoral norte gaúcho, o bombeiro no combate ao incêndio, o bombeiro no combate à enchente, precisa ter seus recursos, precisa ter seus equipamentos, o Estado tem que investir melhor na corporação de bombeiros, como tem que investir também na segurança pública e demais órgãos, mas o bombeiro é a nossa frente, deu incêndio, é os bombeiros, deu uma enchente, a corporação de bombeiros, deu afogamento, a corporação de bombeiros. E o bombeiro também, ele não faz só esse trabalho de salvamento, ele tem um trabalho social que os bombeiros fazem também, que é muito bonito. Eu acompanhei uma vez em Porto Alegre, um menino que fez aniversário e convidou a corporação de bombeiros para estar presente, era o sonho dele ser bombeiro, e hoje é bombeiro. Olha aí, e hoje ele é bombeiro, eu acho até que ele é oficial já da corporação de bombeiros, não tive mais contato com ele, mas provavelmente deve ser. Então é muito bonito, França, esse trabalho que vocês fazem, né? E essa divulgação de todo esse empenho que a corporação tem. E hoje a corporação ela é desmembrada, né? Ela não é mais junto com a Brigada Militar, o que ajudou bastante, né? Em questão de orçamento e questão de providenciar recursos. Nós temos nossos políticos em Brasília, vamos largar emendas para o Estado, vamos fornecer equipamentos. Gente, vocês têm os orçamentos secretos ali, é só assinar o papelzinho ali e encaminhar para o Rio Grande do Sul, vamos encaminhar para a Corporação de Bombeiros, vamos encaminhar para Torres. Nossos vereadores vão se mexer, vão trazer emendas aqui e para a Corporação de Bombeiros e apoiar, porque, mas ele está sempre o bombeiro, a gente quase... e o dia que der, e o dia que precisar, como é que fica? Aí faltou um bote, faltou uma serra, deu um acidente, tem que ter uma tesoura para cortar, tesoura hidráulica, tem que ter o equipamento para lavar a pista, é complicado, né, França? É isso aí, tu colocou um assunto muito pontual e já fechando aqui, né, a gente precisa, né, desse auxílio em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Por quê? Quando dá a ocorrência, né, o bombeiro ele tem que estar preparado e servido de equipamentos
de alta performance para fazer um resgate e um salvamento de ótima qualidade. Parabéns ao bombeiro França, parabéns a toda a equipe dos bombeiros aqui, em nome do seu comandante também aqui de Torres, o comandante-geral do Rio Grande do Sul, por esse belo trabalho que você sempre vem fazendo. E parabéns aí por você participar desse congresso, que vai trazer novidades. Vamos entrevistá-lo depois do congresso, claro, né? Claro. Faça imagens, traga imagens de nós lá do congresso, porque a gente sabe que a natureza está mudando e a Corporação de Bombeiros tem que estar se modernizando e tecnicamente, e a parte de tecnologia tem que estar muito apurada, né, e precisa desses equipamentos. Summit TV, canal 6, ao vivo dos estúdios da Ubra. Muito obrigado, França, pela sua presença. Obrigado, pessoal. Até mais. Vem pra Ubra.